Xerxes I foi um dos maiores monarcas do Império Aquemênida e deixou uma marca duradoura no cenário político e cultural do seu tempo. Ele ficou imortalizado na guerra por sua campanha militar, que acabou por se tornar um dos episódios mais memoráveis das guerras greco-persas. E nesse vídeo veremos mais sobre sua vida e as conquistas desse monarca. Xerxes nasceu por volta de 515 a.C. e era filho de Dario o Grande, que governou o Império Persa durante 522 a 486. Sua mãe, Atossa, era filha de Ciro o Grande, o fundador do Império Aquemênida. Essa linhagem nobre conferiu a Xerxes um prestígio real desde o seu nascimento, uma vez que sua família estava diretamente ligada à história e à fundação do Império. 2 décadas antes de Xerxes nascer, o seu pai havia iniciado uma tentativa de expandir o Império Persa em direção à Grécia. Só que essa tentativa persa na Grécia acabou em uma grande derrota perante as forças gregas na Batalha de Maratona, travada no ano 490 a.C. Dessa forma, Dario não teve a oportunidade de lançar uma nova ofensiva, já que ele morreu no ano 486. Antes de morrer, Dario havia escolhido Xerxes como seu sucessor ao trono persa, apesar de ele não ser o filho mais velho da família. O seu meio-irmão, Artabazenes, tinha nascido antes de Dario se tornar rei, mas por sua mãe ser uma plebeia, Artabazenes não foi escolhido como sucessor, e Xerxes foi reconhecido como tendo uma reivindicação mais sólida ao trono. Dessa forma, Xerxes foi coroado e assumiu o trono de seu pai entre os meses de outubro e dezembro do ano 486, quando tinha aproximadamente 32 anos de idade. Ele era casado com a princesa Amestris, filha de Otanes. Seus filhos incluíam Dario, Staspes e Artaxerxes I. A partir do momento da sua coroação, recaía sobre Xerxes a grande responsabilidade não só de governar o Império Persa, mas de expandi-lo em direção à Grécia. E ele fez isso se lançando em uma das maiores campanhas militares da história, reunindo um enorme exército, considerado o maior e mais bem equipado até aquele momento, de acordo com Heródoto. Xerxes agora tinha um objetivo claro: completar a missão que seu pai não havia conseguido, a conquista da Grécia. Mas antes disso, ele teria que resolver alguns outros problemas que seu pai havia deixado. Um desses primeiros problemas foi suprimir uma revolta no Egito que seu pai não conseguiu resolver. Essa revolta aconteceu em grande parte devido à imposição de grandes impostos e à deportação de artesãos para a construção dos palácios reais persas. Em sua primeira campanha militar como rei, Xerxes usou um grande exército e conseguiu controlar a revolta no Egito em janeiro de 484. Depois, ele nomeou seu irmão Aquemenes como o novo sátrapa do Egito. Logo após isso, outra revolta surgiu em Babilônia. Antes dessas revoltas, Babilônia tinha um status especial no Império Persa. É tanto que os antecessores de Xerxes eram chamados pelo título de Rei da Babilônia, mostrando que eles consideravam Babilônia como algo especial e ao mesmo tempo integrado ao Império Persa. Mas Xerxes agiu de forma desafiadora e rompeu as relações que haviam sido estabelecidas com os babilônios pelo seu pai e seu avô. Ele não quis mais ser chamado de Rei da Babilônia, mas se autodenominou o Rei dos Persas e dos Medos, e tratou todos como subordinados ao seu governo. E esse pode ter sido um dos grandes motivos para o início das revoltas babilônicas em 484. Mas, durante um longo cerco, Xerxes conseguiu conquistar a cidade e ordenou que suas fortificações fossem destruídas. Ainda como punição, ele danificou vários templos em Babilônia e derreteu a estátua de ouro de Marduk, que era uma divindade muito importante na Babilônia. Agora, com o Império Persa em relativa paz, Xerxes voltou seu foco para o que o seu pai não havia conseguido, que era a conquista da Grécia. Ele fez preparativos durante 4 anos e conseguiu reunir um grande número de homens, além de suprimentos e armamentos suficientes para a conquista. Na primavera do ano 480, Xerxes partiu com uma enorme frota e um exército que Heródoto estimou ser composto por aproximadamente 1 milhão de homens. Entre essas forças havia também um destacamento de elite conhecido como Imortais, que totalizava 10 mil guerreiros.
Eles saíram de Sardes e atravessaram a passagem das Termópilas, na costa leste. Xerxes desempenhou um papel crucial na Batalha das Termópilas como o líder do Império Persa. Sua decisão de invadir a Grécia e sua liderança na campanha trouxeram o exército persa para a Grécia continental. Além disso, ele tinha um vasto exército e recursos à sua disposição, o que lhe permitiu ameaçar seriamente as cidades e estados da Grécia. No entanto, a sua atuação também desempenhou um papel indireto na batalha em si. Xerxes subestimou a determinação e a habilidade da resistência dos guerreiros gregos nas Termópilas, o que levou a enviar uma grande parte do seu exército na tentativa de subjugar essa pequena força grega. Isso abriu a oportunidade para uma resistência eficaz por parte dos gregos sob o comando de Leônidas I. Embora as forças gregas lideradas por Leônidas tenham demonstrado uma bravura excepcional e resistido por 3 dias contra as forças persas, o traidor grego Efialtes revelou uma passagem secreta aos persas, permitindo que eles contornassem os gregos e partissem para Atenas. Mas antes da chegada de Xerxes, a maioria dos atenienses abandonou a cidade e fugiu para a ilha vizinha de Salamina. Xerxes conseguiu derrotar um pequeno restante de atenienses que ficaram e então queimou a cidade. Como resultado dessa conquista, os persas conseguiram garantir o domínio sobre toda a Grécia continental. Em setembro de 480, Xerxes foi persuadido a confrontar uma frota grega, dessa vez nas águas do Estreito de Salamina, próximo à costa grega. Artemísia de Halicarnasso, uma aliada persa, havia aconselhado contra tal ação, mas Xerxes seguiu o conselho de Temístocles. Ele era um general ateniense que havia se aliado aos persas. Temístocles percebeu o desejo de Xerxes de conquistar a Grécia e utilizou isso ao seu favor. Xerxes estava ansioso por uma vitória decisiva sobre a frota grega para alcançar os seus objetivos. Foi aí que Temístocles entrou em ação com a sua manobra. O líder grego enviou seu servo informando a Xerxes sobre as supostas divisões entre os comandantes aliados e a intenção dos peloponesos de evacuar naquela noite. Temístocles sugeriu que, para obter uma vitória fácil, os persas apenas precisavam bloquear o Estreito de Salamina. Essa tática tinha 2 objetivos. Primeiro, ela visava atrair a frota persa para o estreito, onde o espaço limitado favorecia as habilidades táticas gregas. Em segundo lugar, a mensagem também indicava que, em caso da derrota dos aliados, os atenienses estariam dispostos a se submeter a Xerxes, oferecendo a eles algum grau de misericórdia. Xerxes, ansioso por ouvir notícias favoráveis, mordeu a isca e ordenou que sua frota bloqueasse o Estreito de Salamina. O resultado foi a armadilha perfeita para os persas, que se encontravam encurralados no espaço confinado, enquanto os gregos exploravam suas táticas superiores. Temístocles conseguiu atrair a marinha persa para o Estreito de Salamina, onde o espaço limitado anulou a vantagem numérica persa. Com a habilidade tática e coragem inabalável, os gregos infligiram pesadas perdas à frota persa, forçando-a a se retirar. Xerxes, percebendo o revés, recuou para a Ásia, levando grande parte do seu exército com ele. Temendo que os gregos atacassem as pontes sobre o Helesponto, ele optou pela retirada estratégica. Xerxes fez o caminho de volta para sua capital Suzã. No entanto, sua retirada não marcou o fim da ameaça persa à Grécia, pois ele deixou o comando da invasão nas mãos de seu general e primo Mardônio. A posição persa ainda era sólida apesar da derrota naval, já que boa parte da Grécia ainda estava sob controle persa, e o colossal exército terrestre persa permanecia intocado. Xerxes provavelmente alimentou a esperança de que a aliança grega, frágil e dividida entre os rivais, como Atenas e Esparta, poderia ruir se oferecessem as condições diplomáticas certas. No entanto, após uma série de negociações políticas, ficou claro que os persas não alcançariam a vitória através da diplomacia e que a resolução do conflito só seria alcançada por meio da guerra. A liderança de Mardônio se tornou crucial nesse momento crítico. Ele assumiu a responsabilidade de continuar a campanha persa na Grécia e de tentar virar o jogo em favor do Império Persa. Ainda que enfrentando uma aliança grega determinada a resistir à invasão persa,
Mardônio demonstrou grande habilidade militar e estratégica ao tentar alcançar os objetivos de Xerxes. Só que a habilidade tática das forças gregas superou as forças persas em batalha, e isso marcou o fim das ambições de Xerxes de conquistar a Grécia. A Grécia estava disposta a lutar até o fim para preservar sua independência e identidade. Com a morte de Mardônio, o restante das tropas persas enfrentaram condições insalubres e fome, contribuindo para a disseminação de doenças como a disenteria, agravando ainda mais a situação já desesperadora dos soldados. Quando Xerxes finalmente atravessou o Helesponto e chegou a Sardes, ele tinha perdido a maior parte do seu exército. Sua grandiosa expedição havia se transformado em um desastre, e ele retornou para casa com apenas uma sombra do exército que um dia havia marchado para a Grécia. Alguns anos depois, os gregos, liderados por Pausânias de Esparta, decidiram contra-atacar para libertar as colônias gregas na Ásia Menor que estavam sob domínio persa. Por isso, Xerxes começou a mobilizar uma nova força para enfrentar os gregos e proteger os seus interesses na região. No ano 466, um comandante grego chamado Cimon protagonizou uma virada impressionante na Batalha de Eurimedon. No ano 466, um comandante grego chamado Cimon protagonizou uma virada impressionante na Batalha de Eurimedon, que ocorreu na costa sul da Ásia Menor. Cimon e suas tropas derrotaram os persas em duas ocasiões no mesmo dia. Primeiro, eles destruíram a frota persa que foi enviada para interceptá-los, demonstrando sua habilidade no mar. Em seguida, Cimon liderou seu exército grego contra as forças terrestres persas na praia, mesmo estando em menor número. A vitória de Cimon na Batalha de Eurimedon foi um evento significativo, marcando uma reviravolta nas relações entre gregos e persas na região. Essa série de triunfos gregos demonstrou a resiliência e a capacidade de combate dos gregos, desafiando a influência persa e consolidando a independência das colônias gregas na Ásia Menor. Foi um final melancólico para a ousada campanha de Xerxes, que acabou por selar o destino do Império Persa na Grécia. Sem ter mais esperança de expandir o seu império, Xerxes decidiu investir o seu tempo e recursos em projetos e monumentos. Ele gastou muito dinheiro em construções ainda maiores do que as feitas por seu pai Dario. Ele também cuidou das estradas em todo o império, especialmente da estrada real, que era usada para enviar mensagens e mercadorias. Além disso, Xerxes focou em expandir cidades importantes como Suzã e Persépolis. Isso ajudou a manter o império funcionando, embora tenha custado muito dinheiro. Só que após os altos custos da campanha pérsia na Grécia, Xerxes implementou tributações pesadas sobre suas províncias e súditos para gerar receitas para seus projetos. Essa imposição fiscal extensa, embora tenha fornecido os fundos necessários, também teve um impacto profundo na economia do império. O aumento dos impostos e tributos gerou agitação e ressentimento entre as pessoas em todo o império. Os súditos persas, já sobrecarregados financeiramente por terem que arcar com a invasão persa na Grécia e agora com tributos adicionais para sustentar os projetos monumentais de Xerxes, não estavam nada satisfeitos. Esse descontentamento generalizado poderia ter contribuído para o clima político instável que culminou no assassinato de Xerxes. Por fim, no mês de agosto de 465, um evento chocante abalou o Império Aquemênida quando Artabano, o comandante da guarda-costas real e uma figura poderosa na corte persa, conspirou para tirar a vida de Xerxes. O historiador grego Aristóteles afirmou que Artabano executou primeiro o filho de Xerxes, Dario, e depois o rei. Quando Artaxerxes I, que era o terceiro filho de Xerxes, descobriu as execuções do seu pai e seu irmão, ele executou Artabano e seus filhos e recuperou o trono. Mesmo após a sua morte, Xerxes permaneceu como tendo uma reputação cruel e difamada na Grécia. Não é à toa que as fontes gregas, em particular Heródoto, moldaram a imagem de Xerxes de uma maneira extremamente negativa. Isso se diferencia muito dos seus antecessores, Ciro e Dario, que muitas vezes são admirados por estudiosos gregos. Mais de um século após a morte de Xerxes, Alexandre o Grande lançou sua campanha para conquistar a Pérsia.
e ele tinha um objetivo pessoal de vingança em mente. O saque de Atenas feito por Xerxes durante as guerras greco-persas fez com que Alexandre quisesse se vingar, e ele mirou no palácio de Xerxes em Persépolis como um ato de vingança. Dessa forma, Xerxes deixou um legado complexo como um rei tirano do Império Aquemênida. Se você gostou de conhecer mais sobre a história desse rei persa, não esqueça, deixe o seu like nesse vídeo e também se inscreva no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.